Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Já fazia tempo que a gente não postava nada, né? Me perdoa por esse tempo. Hoje eu gostaria de compartilhar contigo sobre uma experiência dolorosa de fracasso e perda que Josué precisou enfrentar em sua missão de conduzir o povo de Israel à terra prometida. Essa experiência não foi nada fácil para ele. No entanto, a forma como Deus o ajudou a lidar com aquela derrota foi algo incrível e que vale a pena meditar sobre. Minha intenção nessa reflexão é falar sobre como Deus, queridos, usa momentos frustrantes e difíceis da nossa vida para nos ensinar sobre confiança, esperança, perseverança e fé. Por meio da vida de Josué, Deus nos ensina que aprender com o fracasso pode ser um divisor de águas para celebrarmos o recomeço. Nosso texto se baseia em Josué capítulo 7, dos versos de 1 a 6, onde o povo de Israel foi derrotado pelo exército de Ai. Eu gostaria de ler os versos que se seguem na nova versão, ou na nova tradução aí, na linguagem de hoje, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Olha o que diz. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabde e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório. Não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente ali. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até à tarde. O nome Josué é equivalente ao nome de Jesus, que significa Deus salva. Ele teve várias aparições na Bíblia como um homem poderosamente usado por Deus. Ele foi um dos 12 espias que entraram na terra de Canaã. Foi ele um dos 2 espias, juntamente com Caleb, que retornou com um bom relatório depois de espiar a terra. No Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés, Josué também estava ali presente. Josué foi o homem que Deus levantou para assumir o lugar de Moisés após sua morte, para conduzir mais de 2 milhões de israelitas à conquista de Canaã. O Senhor falou com ele assim, dizendo, olha que maravilhoso. Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Josué capítulo 1, verso 6. Foi dos lábios de Josué, quase ao final de sua vida, que também brotaram uma das palavras mais lindas sobre gratidão por tudo que ele experimentou andando com o Senhor. Josué disse assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Voltando ao nosso estudo, existem
pelo menos 3 verdades que aprendi com relação ao fracasso que valem destacar aqui. A primeira delas é que todas as pessoas fracassam, mas algumas têm dificuldade de admitir e assumir que fracassaram ou que erraram. Em segundo lugar, qualquer pessoa pode aprender como tirar o melhor do fracasso. Fracassar, eu sei, queridos, é muito ruim, principalmente quando fracassamos diante de objetivos que, aos nossos olhos, pareciam serem tão simples. Lidar com o fracasso se torna ainda mais difícil quando ele é fruto da ação de outras pessoas. Josué sentiu isso na pele quando enviou suas tropas para lutar contra Ai. 3.000 homens subiram confiantes que venceriam o tão pequeno exército inimigo e se frustraram. Tiveram que fugir e, além de tudo, perderam 36 homens em batalha. O texto que lemos de Josué capítulo 7, dos versos de 1 a 6, nos conduz ao entendimento de que, em terceiro lugar, precisamos aprender a viver com os erros e olhar para o fracasso por um aspecto positivo, por mais que ele nos machuque. Salomão disse: se tu mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24:10. O líder e escritor John Maxwell disse que a diferença entre as pessoas medianas e os empreendedores é a percepção e a reação que ambos possuem diante do fracasso. O Paul Meyer, ele confirma, dizendo assim: a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo a tudo isso. Israel, após a grande vitória contra a poderosa Jericó, foi derrotada de forma humilhante por Ai, e a causa desta derrota coletiva foi, infelizmente, o pecado de Acã. A Bíblia diz que Acã secretamente tomou das coisas condenadas. Essas coisas condenadas foram os despojos de guerra provenientes da tomada da cidade de Jericó. Acã cobiçou os tesouros de Jericó e tomou parte deles para si, desobedecendo a Deus. Ele escondeu, enterrando no meio de sua tenda uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, ou 2,3 kg, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, o que equivale aí quase 600 gramas. O pecado de Acã, ele foi investigado, identificado, confessado, julgado e punido. Tanto ele quanto seus familiares e seus animais foram apedrejados e queimados. Uma geração morreu por causa do pecado de Acã. Israel, queridos, ele precisava continuar marchando. Esse era o desejo de Deus para eles. E Ai precisava ser enfrentada novamente. Não importa quantos erros venhamos a cometer, o pior erro de todos é não tentar outra vez. Sabe por quê? Porque a vida cristã vitoriosa é composta por uma série de recomeços. Partindo para Josué capítulo 8, verso 1, olha só o que diz as Escrituras. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Amado irmão, o capítulo 8 de Josué nos ensina a recomeçar e transformar derrotas em vitórias no poder de Deus. Nele aprendemos a recomeçar de forma mais inteligente, mais experimentada, mais sábia. Aprender com o fracasso, celebrando o recomeço. Com a batalha de Ai, Deus nos chama a 3 princípios, que eu quero elencar aqui com você. 3 atitudes que precisamos ter diante da derrota, do fracasso e do medo. Primeira atitude de Josué foi orar e buscar motivação no Senhor. Se você se sente temeroso por consequência das lutas que você perdeu, saiba que Deus está lhe dizendo o mesmo hoje. Não temas, não te espantes, levanta-te,
olha o que tenho te dado. Deus sempre, queridos, nos motiva a olharmos para o futuro com os olhos da fé, com os olhos da esperança e da perseverança. Mesmo quando não entendemos os porquês de algumas coisas acontecerem conosco. Deus sabe que todo fracasso gera desânimo quanto ao passado e também gera medo com relação ao futuro. A cura para o desânimo nada mais é que o ânimo e a força que provém do nosso Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei você, ou se você se lembra, mas quando os amalequitas invadiram e destruíram a cidade de Siclag, levando cativos as famílias e os bens de Israel, Davi precisou se animar no Senhor. Em 1 Samuel capítulo 30, verso 6, declara o seguinte: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi se reanimou no Senhor e, com a autorização divina, ele foi atrás e reconquistou tudo o que o inimigo havia levado. A Bíblia, irmãos, é um livro que nos encoraja e nos motiva o tempo todo a sermos santos, a orarmos, confiarmos e lutarmos e também descansarmos na presença do Senhor. Por isso, nunca se esqueça sobre o poder da oração na vida cristã. Lembre-se sempre, a oração, a palavra de Deus, a comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, são ferramentas preciosas para desenvolver nossa intimidade com Deus. Outra verdade importante que podemos tirar dessa experiência de fracasso da vida de Josué é que precisamos seguir as estratégias e a vontade de Deus em tudo o que fazemos. Deus sempre tem um plano estratégico para o seu povo. O que nos cabe é aprendermos a distinguir a voz de Deus das nossas emoções. Discernir a voz de Deus contida em sua palavra da voz da multidão, do mundo, da voz que emana da nossa natureza pecaminosa. E é aí que entra a questão da santidade. Em sua primeira investida contra Ai, Josué, ele seguiu o conselho dos homens e usou apenas parte de sua força militar. Agora, Deus faz diferente. Deus ordena que ele use todo o seu potencial de guerra. Ele fala: toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. A estratégia divina tomou por base a derrota anterior. A estratégia que Deus deu a Josué para vencer Ai foi o oposto da estratégia usada em Jericó, que era uma cidade extremamente maior. Isso significa que Deus tem estratégias diferentes para cada empreendimento e fase da nossa vida. É por isso que nem sempre, queridos, devemos confiar nessas estratégias de sucesso propagadas por aí, mas colocarmos a nossa confiança em Deus. O escritor Charles Stanley, ele disse algo muito interessante. Ele fala: ter sucesso é, dia após dia, ser como Deus quer que sejamos e alcançar as metas que estabelecemos sob a orientação dele. Terceira atitude de Josué foi agir firmado e confiante na promessa de Deus. Deus disse a Josué: olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. A vitória, queridos, vem do Senhor para aqueles que se apropriam de suas promessas. Amém? A promessa de Deus não tem nenhuma eficácia se não for acompanhada pela fé. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 2, declara o seguinte, olha só: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Não importa o tamanho ou a dimensão do seu fracasso, você pode levantar e recomeçar,
outra vez e outra vez e outra vez. Melhor é aquele que conquista as vitórias mais esplêndidas, extraindo-as dos erros e dos fracassos. Não desanimar em tempos difíceis é uma virtude, queridos, que poucos possuem. Esqueça os erros, use-os para organizar a sua vida e as suas vitórias. Lembre-se, aprender com o fracasso é muito importante, mas celebrar o recomeço é tão importante quanto. Sendo assim, em meio às complexidades da vida, anime-se, busque motivação no Senhor. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você se lembra do que Paulo disse? Planeje o recomeço ao lado de Deus. As estratégias dele são melhores que as nossas, com toda certeza. E espere o momento certo de agir, firmado nas promessas do Senhor. O povo de Israel, ao qual Josué, os futuros juízes e reis lideraram, sempre aprenderam sobre isto. Olha o que Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa palavra nos conduz à nossa maior vitória, que é Cristo Jesus habitando em nossos corações por meio da fé. Ele mesmo foi quem disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus ainda disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Jesus arrematou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui fechamos a mais uma meditação. Meu desejo é que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço e até o próximo.